Como ter uma carreira bem-sucedida como professor de música. Eu sou Tatiana Starling, mais conhecida por aqui como Poderosa Chefona. Estou aqui com o meu digníssimo Matheus Starling. E vocês sejam bem-vindos ao nosso podcast Poderosa e Ele. Nosso podcast, como vocês sabem, se você não está inscrito e viu esse vídeo porque algum amigo te encaminhou, te compartilhou com você, se inscreva no nosso canal. Aqui todos os dias a gente tem conteúdo valioso. Todos os dias a gente coloca coisas novas, Exatamente. né? E o nosso podcast é patrocinado pela JMC Academy, que é uma universidade da indústria criativa, parceira nossa há alguns anos, lá na Austrália. Então, se você tem um sonho de estudar fora, algo da área criativa, como música, produção musical, engenharia de som, composição, design de games... mais o que, Matheus, que tem lá? Fala pra mim. Tem acting. Tem atuação, se você é da área do teatro, né? Tem do cinema. parte de TV, né? TV, então tem muitos filmagem. cursos, galera, da indústria criativa. Então, se você tem esse sonho, eu te digo, é possível estudar fora, porque a JMC é uma faculdade que ainda cabe no bolso do brasileiro. Então, se você tem dúvida sobre como ir para lá, quais são os valores, quais cursos tem, manda pra gente um direct aqui no nosso Instagram, @JMC Academy Brasil, lá no Instagram, que a gente vai estar lá para tirar todas as dúvidas. Exatamente. Matheus, esse podcast é muito especial, porque a gente vai trazer para os professores aqui como ter sucesso, como ser um professor de música de sucesso. O que é sucesso para você, Matheus? Então, a gente tem aquela versão romântica, né, do sucesso e tem a real, né? Sucesso é interessante porque, em tese, sucesso é você suceder, né? Uhum. É você andar para frente, mas além de suceder obstáculos, é você ter uma vida com um propósito. Eu acho que isso é importante. Sim. O professor, ele é muito vocacionado, né? Principalmente quem vive de música. Uhum. Não é alguém que escolhe uma profissão no ano vestibular. Ou precisa escolher uma profissão, vai ser o quê? Música? Não, normalmente quem tem que escolher assim no supetão escolhe outra coisa. Sei. Então o músico ele já se decide, chega com a música muito antes. Então normalmente quem segue nisso já é vocacionado, não preciso falar muito desse lado mais romantizado, de siga o teu coração, os seus sonhos, porque normalmente a gente já está nessa, porque lá no início a gente acreditou nisso. Uhum. Então tem essa parte de você se sentir que você está sendo valorizado. Acho que sucesso tem muito a ver com isso. Você sente que você é valorizado. Ok. Que o músico, o professor de música no Brasil, ele é muito desvalorizado. Ele sempre sente que poderia estar recebendo mais em troca. Uhum. Então, acho que um ponto importante é você sentir que você tem valor, que você faz algo que é importante para você, mas que você está impactando a vida das pessoas. Sim. É muito ruim também ser um professor onde você sente que não é só uma desvalorização financeira, mas também do aluno. Eu vejo muito que às vezes o cara entra, por exemplo, num concurso público. Ele faz licenciatura, aí faz um concurso para dar aula, por exemplo, no município. Eu tenho vários alunos e vários colegas que seguem esse caminho. Eu vejo que depois de 5, 10 anos, a galera está muito desmotivada, porque eles falam, cara, você vai dar aula, ninguém quer saber de nada, você vai estar ali, poxa, é difícil demais dar aula para essa rapaziada. E eu não estou assim, estigmatizando escola pública ou escola privada, pública versus privada. Estou falando que você precisa sentir que o que você está fazendo tem valor, está impactando as pessoas. Isso, então, para você, é um ponto de sucesso. Então, eu acho que é um ponto de sucesso, ser valorizado pelos seus alunos. E se sentir valorizado. E também ser valorizado financeiramente. Então, são 2 pontos, tá? Aí tem um lado financeiro, que talvez seja um dos lados mais difíceis para o professor. No Brasil, o professor nunca foi valorizado, nunca foi uma profissão valorizada. Ademais, quase que 100% dos professores eles atuam nessa primeira camada que a gente fala, né? Primeira ou segunda camada, que é basicamente o cara que ele só dá uma aula particular. Uhum. Tirando o professor que segue um concurso público, que ele vai ter um salário fixo e ele normalmente dá aulas em turma, o professor que segue como um autônomo, ele dá aula particular. Então é muito difícil ele ter uma escala financeira, é muito difícil ele ter uma estabilidade financeira. Isso é uma coisa que a gente fala muito na formação do professor de música empreendedor. Como o professor sair desse rito, né? Ele não consegue aumentar o salário dele, ele não consegue cobrar mais caro pelas aulas, ele perde muitos alunos em certas épocas do ano, ele não consegue dar uma aula em dupla, ele não cria um infoproduto. Então isso impacta em algo que a gente não pode ser hipócrita e falar, por exemplo, que dinheiro não importa.
Porque normalmente quem fala que dinheiro não importa é quem é herdeiro, né? O cara... Que ele vai ter dinheiro de qualquer forma, né? Pra ele o dinheiro veio muito fácil. Então é uma pessoa talvez que tenha uma vida mais vazia, porque não foi conquistado. Mas sim, você também ser valorizado financeiramente te importa. Então também tem esse ponto. Então para mim, o que seria sucesso? Eu acho que para a maioria é a mesma coisa. É você sentindo que o que você está fazendo tem um impacto na vida das pessoas. Você sente que aquilo que você faz representa algo importante para você. Sim. Então você vê uma via de mão dupla. Você impacta, mas você sente também que isso te preenche. E também você tem essa terceira via, que é a questão financeira. Que isso também te dá um retorno financeiro. Então você está alegre porque você entrega algo que tem significado na vida das pessoas, você se sente valorizado, você sente que aquilo te preenche profissionalmente e você também é remunerado por isso. Então eu até gostaria de saber da galera, o que vocês acham que é ter uma carreira de sucesso professor de música? Pra gente aqui, pra gente Pra mim é isso. entender. Como professor de música, ter uma carreira de sucesso é isso. Eu acho que uma questão de sucesso também, todo professor de música que eu conheço, né? Que eu não vou dizer todo do mundo, mas os que eu conheço, que eu tive acesso, a maioria deles não pensaram, quando pensaram em tocar um instrumento, não pensaram, vou ser um professor de música. Eu tô tocando, eu amo guitarra, é isso que eu quero fazer, eu não quero fazer nenhuma outra coisa na profissão, eu amo piano, gosto de tocar. O que eu poderia fazer com o que eu gosto, né? O que eu poderia fazer financeiramente com o que eu sei fazer tocando? Então, acho que é a partir disso que as pessoas começam a dar aula. Então, eu acho, você fala isso também na nossa formação, falou aqui agora na última, na live, que eu vejo que é um sucesso, que você como professor de música, ou seja, você consegue ganhar dinheiro fazendo algo que lá no começo era só o que você fazia, que era tocar. Então, assim, hoje em dia, você só tocar, você com certeza não conseguiria, obviamente tem gente grande, mas eu tô falando, a grande parte das pessoas não conseguiria ter um financeiro expressivo para poder, por exemplo, pagar as contas de uma casa só tocando. Só fazendo shows. É muito difícil, é raro. Com certeza o nosso público aqui não é nem 10% das pessoas que vivem só de show. Eu acredito que zero. Acho que zero, mas não vou falar zero porque eu não sei, né? Mas o cara continua tendo esse contato com a música, tocando, mesmo que seja na escola, mesmo que seja com o aluno. Então, eu acho que é uma questão de sucesso você ter conseguido fazer dinheiro com que, a princípio, você gostava como hobby, gostava... Não sei se você está conseguindo explicar. Não, eu entendi o que você está falando. Você gostava só para você, mas você conseguiu sair daquele só de autossuficiência, só de si... como fala? Eu acho que não estou conseguindo colocar em palavras o que eu estou querendo dizer, mas era algo que era um hobby, era algo que era pessoal, que virou algo para ajudar alguém e você ainda é remunerado por isso. Sim. Entendeu? Ou não? Porque você falou uma questão. No início... Quem entra na música entra para tocar. Exato. E não necessariamente para ensinar. Exato. Mas o que acontece? Normalmente quem se torna um professor é quem teve aula. Exato, também. Então você... por exemplo, eu vejo que tem muitos colegas que não dão aula, não gostam de dar aula e vivem da performance. Para você saber quem são essas pessoas, é só ver o Starling Cast. Tem vários músicos que sentaram aqui nessa mesa comigo e que hoje tocam num The Voice, tocam com um grande artista. Essa é a carreira deles. O que eu sempre disse, é uma carreira perigosa. E mais difícil também. Difícil. Teve o Vidal que sentou aqui, que eu achei um dos Starling Cast mais incríveis, que ele falou que teve 5 anos na vida dele, que ele não estava conseguindo tocar com ninguém, que teve que basicamente vender os instrumentos dele para pagar as escolas dos filhos e tudo mais. Esse caminho de tocar, performance, é um caminho de dependência. Dependência de outro, não de você, né? Então, tem um produtor, tem um artista que quer te chamar, e às vezes a artista vai ficar grávida, vai ficar 2 anos sem tocar, e as outras gigs estão ocupadas. Por outras pessoas. Às vezes a gente tem também momentos no mundo, nos últimos anos, está cada vez mais difícil para o sideman também. Mas acho que não é temática nossa. Então, assim, o professor de música, ele está num ramo que sempre tem trabalho. Sempre tem trabalho. Sempre tem alguém querendo aprender a tocar um instrumento. Pode ser que o mercado esteja pior, porque quando falta grana, o pessoal corta entretenimento, corta aula
do balé, a aula do judô e a aula de música também. Então, assim, não é um segmento que não está suscetível às crises. Está suscetível às crises. Mas o setor do entretenimento, ele sofre ainda mais. É verdade. Quando está em crise, tá? Então, eu particularmente acho que dentro da música, dar aula é um dos nichos que você mais consegue viver bem. Então, assim, você falou sobre me sentir realizado. Para mim, tocar sempre foi importante. Se eu não tocasse, se eu não tivesse ao meu lado da performance, para mim também teria um vazio. Então, para mim, sucesso é poder combinar essas duas coisas, sabe? É isso que eu quis dizer. Combinar as duas coisas. Combinar a performance... Ou seja, continuar tocando, que era o objetivo primeiro. Isso. E fazer dinheiro ensinando aquilo que você já sabe. Isso é uma coisa muito particular do instrumentista, sabia? Quem, por exemplo, como eu, que segue na música instrumental, que se dedica para ser um músico de alta performance. Sei. O que acontece com o músico de alta performance? Ele tem basicamente dois caminhos. Ou ele segue na alta performance para acompanhar um artista, que possivelmente ele vai fazer algo que ele não vai tocar na máxima performance dele. Porque nem sempre ele vai estar tocando aquilo que ele gosta, né? Normalmente é um som que tem um vocalista, tem tudo mais, né, que não seja interessante, mas não vai ser algo desafiador para sempre. Ou ele segue o caminho de tocar a música que desafia ele, que é a música instrumental, que foi o que eu escolhi fazer. E como que você vive de música instrumental no mundo? Você dificilmente vive só tocando a música instrumental. Não é só no Brasil, gente. Você vai lá em Nova York, né, colegas que se formaram na Berklee comigo e que hoje em dia são ícones aí no mundo todo, ou até outros caras que, né, eu cruzei ao longo da vida, que hoje tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, não vivem só de tocar música instrumental, eles precisam dar aula. Sim. E é uma coisa engraçada, porque às vezes o cara toca num lugar lá em Nova York, né, rolou isso com o Jonatas, que a gente foi assistir o show, tinham 10 pessoas assistindo o cara tocando em Nova York, no lado do Blue Note. Ele saiu da noite com $30 no bolso e a aula do cara era $100. Então você vê a disparidade, né? Mas o que acontece? Isso move o cara. Né? É como se duas coisas precisam andar juntas. Uma dá dinheiro, mas a outra dá para ele know-how, deixa ele empolgado e faz com que ele dê uma aula melhor e também gera algo chamado exposição, autoridade. Né? Porque a autoridade vem de autoria. Se você não faz nada que é seu, se você não tem um som que é seu, uma música para mostrar, eu posso te dizer que é muito difícil você se tornar um professor reconhecido se você não é autor de nada. Né? Porque eu já vi pessoas falando sobre autoridade, dizendo que qualquer um tem autoridade. Não. Não, né? Não é qualquer um que tem autoridade, né? A autoridade é algo que ela leva tempo, você precisa ter frequência, né? E ela vem pelo reconhecimento. A não ser que você diga que a autoridade é qualquer coisa que você faz sendo sua, mas, né, seria uma coisa que, na minha opinião, é um pouco vazia, assim. Então, na verdade, a autoria ela é isso, é frequência com algo que você faz que é seu, que as pessoas reconhecem como sendo seu. E fazer algo musicalmente pessoal pode ajudar nesse processo. Mas também tem o outro lado, o professor ele precisa mostrar o lado dele professor. Sim. Tem uma menina que perguntou aqui para mim, na caixinha hoje, né? Eu queria lançar o meu curso, mas não sei por onde começar. Eu olhei o Instagram dela, ela não tinha um vídeo dela nem cantando e nem ensinando, professora de canto. Só tinha foto dela, tipo foto de estúdio, bem feita. Eu falei, cara, você precisa ter as duas coisas. Você precisa mostrar que você tem capacidade de executar e você também tem que ter capacidade de dar aula, né? A não ser que você dê aula para criança, né? Você não necessariamente precisa mostrar uma capacidade de execução no seu trabalho pessoal. Mas mostrar aulas em grupo, por exemplo, aulas dando... Ou então expondo essa questão da aula com a criança, eu acho que tem que ser primordial. Eu falei de outra coisa, filho. Eu falei, você precisa mostrar que você tem uma autoridade musical proficiente tocando som teu. Sim. Você dá aula para criança, é legal você ter o teu som. Mas é mais importante é que você mostre prova social de que o seu método com criança funciona. Sim. Por isso que prova social é tão importante. Então, assim, é um assunto que é difícil de falar, o que é sucesso, mas como eu falei para vocês, ele passa por muitas coisas. Eu acredito que para todo mundo tem pontos que são comuns, que é a questão do retorno financeiro, do reconhecimento e tudo mais. Agora, uns vão dar aula para adultos, para adolescentes, vão dar aula para um público mais sofisticado, outros vão dar aula para adolescentes desinteressados, iniciantes, para crianças. O que importa é que você esteja feliz e satisfeito com o que você está fazendo. Eu acho que o que é importante é você dar aula para o seu aluno ideal. Vamos lá.
pensando nesse parâmetro aí que você falou, cara, essa questão de você... O importante é você estar feliz. Lembrando, gente, que nem sempre você está feliz o tempo inteiro. Você tá feliz o dia inteiro dando aula, sempre em todas as aulas? Tem dia que você não tá com saco, você queria estar em casa fazendo outra coisa. É porque eu acho que a felicidade é uma média. É uma média, exatamente. Uma média. Tem dias bons e dias ruins, e aí você tem uma média. Eu também acredito nisso. Ninguém tá feliz todos os dias e nem triste todos os dias. Se você tá triste todos os dias, você tem depressão. Né? Então, se você tá feliz todos os dias... Também Quem tá feliz todos os dias? Criança, né? As coisas começam a chegar... Não, a criança ela tem um misto de felicidade e alegria, né? De tristeza, porque chora todo dia, várias vezes no dia, por exemplo. Mas enfim. Então, assim, a vida adulta, ela tem vários... Né? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Exato. Tem aflição. Né? Então, pensando nisso, falando sobre sucesso, voltando para o nosso tema central, vamos falar agora um pouquinho de sucesso financeiro, né? Para o professor de música, a gente está sempre falando aqui em vários vídeos, mas às vezes esse aqui é o primeiro vídeo dessa pessoa que está vendo. Como que se você vê essa questão sobre alcançar pessoas? Porque ter sucesso também como professor, quanto mais pessoas você alcança, mais conhecido você fica. Se você tem um bom trabalho, mais sucesso você faz, porque as pessoas vão te indicar, vão falar do seu vídeo, vão falar das suas videoaulas que estão na internet. Então, fala um pouquinho aí sobre essa questão de virtual, alcance do presencial, tudo voltado para essa questão de sucesso financeiro. Então, tudo começa com criação de público. Isso é uma coisa que o professor não vai conseguir fugir, é um caminho sem volta. A gente não vai voltar a um mundo onde não tem mais presença na internet. Pelo contrário, cada dia vai ser mais essencial a presença na internet. Sim, sim. Então não é algo que vai passar, né? Não é mais opcional. Sim. A questão toda é o seguinte, cara, você vai ficar a vida inteira adiando isso e se boicotando. Que tem gente, Matheus, que acha que isso vai passar, que é só uma modinha. Só que é uma modinha que já tá aí há 13 anos, né? Só piora, né? Só piora. O que acontece é que ter uma presença no meio digital, você trabalhar isso bem, estudar isso, investir nisso, é determinante porque é ali que você vai conseguir gerar percepção de valor, autoridade. Você pode ter uma autoridade local, só que ela é local, então ela está limitada... Ela é menor. Está limitada à sua região. E olha só, vamos lá. Hoje em dia, quem são os grandes professores de qualquer área que você vai mexer? São os que estão presentes na internet. Quem são os grandes professores de guitarra, baixo, bateria, de matemática, de português? Quem são os grandes de nomes? Cursinho, né? Não é o cara que está, por exemplo... Você pode falar, mas e o cara que é PhD, pós-doc e não sei o que lá? Ele está restrito, esse cara, se ele não está na internet, ao métier acadêmico. Exato. Então, eu estou falando de uma maneira mais ampla. Então, não tem para onde fugir. O cara tem que ir para esse lado. E a internet ela vai te proporcionar algo que é muito valioso. Se você tem a audiência, você tem para quem vender. E você pode vender de vários formatos. Uhum. E aí vem para o ponto que eu acho que é nevrálgico para o professor que quer ter um sucesso financeiro. Tá? Tem gente que quer ter um sucesso financeiro de ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Então, para cada um, isso é diferente. Né? Eu tenho uma busca financeira de tanto. Então, não vou botar o meu dedo nisso aí. O ponto é que você nunca vai alcançar um patamar financeiro realmente relevante acima de 10 mil reais dando só aula particular. É difícil. Se você alcançar isso, você vai ficar cansado. Você vai ter que dar muita aula e também você tem a questão da volatilidade. Épocas do ano, por mais que você tenha proteção de contrato, você vai estar tendo um problema de... E se rolou uma crise? Né? Então... O que a gente normalmente fala é o músico ele precisa andar de camadas. A primeira camada que é a sua aula particular, a segunda camada que é a aula particular virtual, onde você já cobra um preço maior. Porque você sai da sua região. A camada 3, que é quando o professor começa a dar aulas em grupo, né, de um para alguns pequenos grupos, em dupla. E aí ele já vai para outra camada que é dar aula para muitos webinários, masterclass, workshops, mentorias. E também a camada onde ele começa a gravar os infoprodutos, que é a renda passiva, que a gente chama. Tem algo muito especial nisso,
que muitos músicos já foram muito bem sucedidos ao longo das décadas com renda passiva através da composição. Composição de livros Não, também. através da composição, isso é muito comum, né? O Tom Jobim, ele deixou composições que os herdeiros dele hoje em dia ganham milhões. Só vivem disso. Vivem como herdeiros, né? Receberam o direito da composição. Então você vê o poder da renda passiva. A música foi feita uma vez e ela gera renda, não é infinita, porque tem uma hora que cai no domínio público, público. Mas por 80 anos, os herdeiros do Tom Jobim recebem pelas músicas do Tom Jobim. Sim. Então o Tom Jobim recebeu, o filho recebeu, o neto recebeu. Uau. Olha o poder da renda passiva, né? O professor é a mesma coisa, ele precisa investir nessa renda passiva também. Através de cursos gravados. Através de cursos, de métodos. Né? Aqui sentou o Nelson Faria, a gente trocou uma ideia sobre isso. Ele está 20 e poucos anos recebendo royalties de um livro que ele escreveu uma vez, que é a Arte da Improvisação. Possivelmente ele já recebeu milhões desse livro, né, ao longo dos anos. Então o que acontece? O professor também precisa virar essa chave. Agora você não vende curso na internet. O que a menina me perguntou, como eu faço para gravar meu curso? Não tem público. Ninguém nunca viu ela dando aula. Você não criou desejo nas pessoas. Você não está tendo relacionamento. Que as pessoas não vão chegar do nada. Que as pessoas acham que vou fazer meu curso. Renda passiva, gostei. Gostei, sim, vou vender. Eu conheço várias pessoas que chegam para a nossa formação e chegam assim, pô, cara, eu entendo a informação porque eu já gravei meu curso e vendi nada. Por que eu não vendi nada? Inclusive, teve um aluno dessa formação aqui que ele lançou um curso dele, vendeu 0. Falei, mas... Ele falou, não, eu fiz um curso do cara que mandou eu fazer um webinário. Falei, cara, eu acho que esse curso deve estar super desatualizado, né? Porque o webinário funcionou há 4, 5 anos atrás. Não é que não funcione mais, mas funciona muito especificamente. Então o cara pegou um modelo errado de venda, né? Então o que tudo começa? Cara, você tem que gerar conteúdo, gera conexão, você cria desejo, você ajuda a sua audiência. Você está num lugar que tudo começa com você dando. Exato, que seria o nosso próximo ponto de sucesso, é o cara ser proativo. Né? O cara tá sempre buscando novas informações, novas fontes de renda, novas formas de se colocar no mercado. Hoje em dia aí, não é hoje em dia, já tem mais aí, pelo menos 2 anos aí, já tem o TikTok, né? Que dizem que vai ser a mídia dos próximos anos, né? Muita gente que tá aqui não conseguiu ainda nem entrar no Instagram. Quanto mais TikTok. Não, né? Eu acho que... eu discordo com você de que o TikTok, por exemplo, vai desbancar o Instagram. Não desbancar, mas que vai ser a maior mídia dos próximos anos. Eu li ontem, inclusive, uma reportagem falando sobre isso. Eu acho que já é a maior mídia, né? Só que eu acho que para vender, não tenho certeza, é muito mais fácil vender no Instagram. Então, Matheus, mas o que eu tô te dizendo, as pessoas não estão preparadas ainda nem no Instagram. Quanto mais novas mídias que vão vir aparecendo. Quanto mais mídias aparecendo, maior vai ser a concorrência. Se o cara não tá em nada, ele vai ser engolido. Então, o cara precisa entender, e a gente fala isso na nossa formação, do cliente ideal, como postar todos os dias, como se manter ativo nas redes sociais, como fazer os planejamentos de aula. Cara, toda essa proatividade de buscar se estruturar como profissional em todas as áreas vai te fazer um cara de sucesso. Então, buscar conhecimento, a formação que a gente tem, professor de música empreendedor, que você pode saber através do nosso link que está aqui na descrição desse vídeo, está aberto para você. A gente tem um curso completo de A a Z. Mesmo, né? É uma formação que vai te pegar desde a sua mentalidade, te falar qual é a mentalidade correta para você chegar a ser esse professor de sucesso, a criação de método, a captação de alunos, Instagram, tipo de postagem, quais postagens, a gente tem tudo isso lá na formação, né? Então, você ser proativo e entender que você precisa sair do ambiente onde você se encontra e expandir a consciência de que você tem que aprender muito mais coisas do que somente a proficiência em tocar o seu instrumento, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso, Matheus. A gente falou aqui sobre você ser proativo, falamos sobre o que é sucesso, né? Sucesso para você falou várias coisas, né? Como você fazer... ganhar dinheiro com algo que você faz por amor. Não, eu acho que é importante uma coisa, uma coisa que é sucesso para mim é poder ter tempo para minha família também. Isso aí é um grande sucesso, realmente. Então, ponto, que se eu não tivesse cursos... ter tempo para isso. Se eu nunca tivesse feito um curso, né, investido em fazer cursos, eu não poderia ter tempo
para minha família, tendo a renda que eu tenho hoje, Sim. os gastos que eu tenho hoje. Sim. Então, assim, maior parte do nosso ganho financeiro vem de venda de cursos. Então, por isso que é importante o músico virar essa chave o quanto antes e também investir nesse lado. Gente, muito obrigado. Se inscrevam aqui no nosso canal. Todo dia tem vídeo novo, conteúdo para vocês. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.